currículo imposto pelo Estado quando ele diz que ele aprendeu. Qualquer um que teve uma aula de história aprende isso. Mas se o Estado só existe para me roubar, bom, ele serviu pelo menos para te dar uma aula de história, para te poder usar essa aula de história para atacar o próprio Estado, certo? Faz sentido uma coisa dessa? Foi o Estado que determinou o currículo, independente de estudar numa escola privada, que determinou o currículo da historicidade que deveria ter, que eu não concordo necessariamente, eu acho bom ou ideal, mas para forsake of argument, né? Para a questão do argumento, mostra que tu é um idiota, que tu te contradiz toda hora no que tu fala. Aliás, todos esses caras são assim. Né? Ao longo da história da Alemanha, a Prússia e a Alemanha, especialmente o Bismarck e alguns outros caras lá dentro, foram muito bons em desenvolver o Estado autoritário moderno, incluindo essas estruturas de dizer que é serviços, mas na verdade era sob controle. O que me leva à educação. O que você deve ter ouvido na sua aula de história genérica da 7ª série é que a educação veio porque a burguesia queria treinar o proletariado para trabalhar nas fábricas, e daí foi... Não, foi... Ninguém disse isso. Quem é que... Vocês ouviram isso em algum lugar? Eu nunca ouvi isso. Eu nunca tive uma aula de história onde me disseram isso. De onde é que ele sai esses hipotéticos? Ele inventa esses hipotéticos. Porque poderia ter uma aula ruim que ele citasse, mas ele está inventando essas porcarias. Os exemplos históricos que ele dá são inventados. Ele alicia a história. Ele não é um bom argumentista, esse cara. Porque ele não pensa fascículos da realidade para validar o seu argumento. Ele mente, ele inventa esses hipotéticos que não existem isso aqui. Sobre guerra e matar gente, tá? Voltamos para a Prússia. A Prússia no século XVIII, lá 1717... Isso aqui ele olhou no Wikipédia 2 minutos atrás, tá? Ele não teve aula de história porra nenhuma. Isso é uma atitude condescendente e arrogante que esse idiota tem. Isso aqui é uma afetação. Esse cara não sabe porra nenhuma, porque tu vê pelo jeito que ele fala, pela maneira que ele se expressa e pela maneira que ele argumenta, que ele é um ignorante. Quer dizer, não adianta tu empilhar um monte de nome, data e letra e querer fingir que sabe alguma coisa. Tu impressiona um otário com isso aqui. Porque tu é burro. Tuas frases se contradizem em tempo, sujeito. Porque uma coisa é errar a gramática, outra coisa é errar o raciocínio temporal e de concordância nominal e gênero e grau. E se contradizer em argumentos que refutam tu tá falando sozinho, cara. É que os outros que te assistem são muito idiotas, ou mais idiotas do que tu, e não enxergam isso. Com William I, era um exército gigantesco, invadindo e matando gente pra todo lado. Inclusive, o que se fala dessa época... Oposição ao quê? As lindas e maravilhosas épocas de paz da humanidade? Porque se tu vai usar períodos de violência para atacar um governo, tu tá perdendo teu tempo, porque o mundo sempre foi violento. Quando nunca houve uma guerra de alguém contra alguém? Isso não é um argumento. Nunca houve essa idílica paz em lugar nenhum. Não é que a Prússia tinha um exército tinha a Prússia. Quase todo o orçamento ia pro exército. Era um país dedicado a matar gente. Um negócio fantástico. Aí os caras falam, a gente precisa de soldado aqui, né? Então o que a gente faz? A gente precisa ter um sistema de educação compulsório que pega todos os moleques, bota na escola, ensina eles a obedecer o imperador, a obedecer o general, já tem o sistema quartelzinho, todo mundo repete, já cria bloquinho. Diferente de uma corporação que é um lugar democrático, né? Em comparação ao quê? A democrática corporação? Por definição, corporações são sistemas autocráticos. O que esse cara está falando? De turmas, aí vai todo mundo se formando e daí já vai pro quartel bonitinho, e a gente vai treinando o nosso exército aqui para ter todo mundo gadinho, obediente, já dentro da estrutura e patriótico, que vai respeitar e vai obedecer o Kaiser. Então patriotismo é coisa de gado, é isso? Como uma divindade na Terra. Essa era a função. Tanto que eles tiveram um sucesso militar muito grande. A Prússia foi muito boa nessa época, na sua meta como nação de matar gente e dominar a Europa. Eles só tomaram meio que um cacete intergaláctico pro Napoleão. E aí magoou. Porque o Napoleão, claro, tinha uma força de número muito maior, o cara também era um gestor fantástico de exército e tudo mais, adoro estudar ele. Embora eu despreze ele como ser humano, mas estude isso. Sim, falou ele. Não sei o nome desse imbecil. Inimigos é muito importante. Claro. Eles tomaram um cacete histórico. Quem é esse cara pra falar do caráter do Napoleão? Caralho. Esse cara não conquista nem uma vila. Independente de concordar com Napoleão, não. Napoleão varreu a Europa, né?
pro Napoleão e falaram, tá, qual que foi o saldo? Né, em 1806 eles tomaram esse cacete. Por que aconteceu? O que aconteceu é que faltou patriotismo para as tropas, né? As tropas pensaram... Ele conhece o subconsciente dos soldados prussianos do século XIX. Caralho, ele é um médium do passado. Esse cara tem mediunidade retrógrada. Muito interessante. Note como esse vagabundo faz a associação de patriotismo com autoritarismo. O que é irônico, porque o Hayek é um fascista e colaborou com fascistas. Vocês vão aprender sobre isso mais. Esse cara ou faz isso de propósito, tendo ciência do que faz, ou ele é um desinformante. Eu acho que é um pouquinho dos dois. Há um desígnio, há uma seleção, há um recrutamento, mas ele não é necessariamente claro. É o caso desse cara aqui. Proibiram o ensino religioso, estatizaram basicamente toda a educação. Pode ter escola privada? Pode. Só que os professores são regulados pelo Estado e você tem que ensinar exatamente o que o Estado gostaria que ensinasse. Mas pode ser privado, tá? Isso tudo tá escrito. Então, mas tu pode estudar o que tu quiser e ensinar aos teus filhos o que tu quiser. Não é ilegal tu ensinar a teus filhos uma coisa. O que é irônico porque esse cara demonstra uma mentalidade estatal. Por que tu precisa de uma autorização, de um guia? A função do Estado gerir uma educação é para dar um rumo à nação. Tu também não acredita em nação? Tu acha que a nação é uma criação do Estado? O Estado e a nação, um deriva do outro. Quer dizer, o Estado deriva da nação. Sempre houve um Estado, nunca houve um não-Estado. Porque o tal capitalismo que tu defende precisa que o Estado o defenda dele mesmo. Porque esses capitalistas não vão ser loucos o suficiente para se pôr à mercê do livre mercado. Mas tu pode, livre mercado é pros trouxa. Que tu desinforma e fala besteira para eles aceitarem o livre mercado no cu deles. Mas a tua mentalidade é uma mentalidade estatal, ironicamente. Por que tu precisa da autorização desses caras, do Estado ou de qualquer pessoa, para ensinar teus filhos alguma coisa? Tu explica pro teu filho, eles vão te dar essa educação, tu vai ensinando naturalmente aos teus filhos outras coisas. Aquilo é uma educação referente. E claro que vai refletir os interesses de quem administra e a forma, não é óbvio? Assim como tu defende os interesses de quem te patrocina. O mercado do Bitcoin se interessa por socialismo, não que seja bom ou ruim, independente, mas ele se interessa por socialismo? Não, então ele patrocina um cara que quer desregulamentar tudo. Um propagandista de quinta que nem tu. Exatamente o que o Estado gostaria que ensinasse. Mas pode ser privado, tá? Isso tudo está escrito no livro Educação Livre e Compulsória do Murray Rothbard, links vão estar aqui na descrição também, nessa parte aqui de educação. Tanto que Educação Livre e Compulsória do Murray Rothbard, links vão estar na descrição também, nessa parte aqui de educação. Tanto que... ele é um cara muito culto. Eles venceram a França. Em 1871, a França entrou em guerra com a Prússia desceu a França no soco, capturou o rei em campo, foi um negócio fantástico, fez a França se render e assinou a fundação da Alemanha, talvez você não saiba disso, dentro do Palácio de Versalhes. E aí então formou a Alemanha. A França olhou para isso e falou... O que tem a ver isso com o Estado? Né? A gente tem que aprender com isso, né? Isso foi em 1871. Em 1882, a França institui de novo recrutamento compulsório, alistamento compulsório, coloca as escolas como obrigatórias. A sua colaboração no canal é muito importante. Faça sua doação via Pix. Doação é livre. A partir de R$5 já ajuda bastante. O canal está crescendo, é época de eleição, temos que combater esses liberais safados. Faça a doação livre a partir de R$5 no Pix do canal. Esse é o Pix do canal, esse é a vaquinha, que é o intermediário. É mais seguro que um Pix tradicional.
Você pode doar a partir de R$5. Qualquer quantia. E você pode fazer a assinatura do Catarse, e já tem meses funcionando aí. Funciona muito bem. E o Apoia-se, que é a nova recompensa, que é deste vídeo que você está vendo. Verifique os links para aqueles que querem colaborar, essas são as opções.